Você já leu Gênesis? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Logo no primeiro capítulo, descreve como foi feita toda a criação, como Deus criou todas as coisas. O único que estava com Deus era Jesus, porque ele era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Não tinha ninguém mais. Se você já ouviu, mas vai lá, você mesmo, vai lá e lê. Deus, ele falou, haja luz, e houve luz. Era tudo água. O Senhor falou, haja separação de água. E houve uma porção seca que hoje nós chamamos de terra. E Deus, ele falou assim para o mar, produza todos os tipos de peixes, baleias, peixes grandes, tudo produza. Olhou para a terra, falou, terra, produza todos os tipos de vegetais, de árvores, frutíferas, sementeira, animais, todos os tipos de pássaro, produza tudo. E falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Com quem que ele estava falando? Com Jesus, não tinha outro. E ele fez nós. Do que nós fomos feitos? De terra. Ele catou barro e construiu e nos fez. Tudo que ele fez, ele falou assim, é bom. E quando ele nos fez com a sua própria mão, ele falou assim, é muito bom. Nós somos feitos de terra, de pó, de barro. Por mais que eu falo para você, por mais que você ouve, por mais que você lê a Bíblia, por mais que você escuta como o céu é lindo, como o céu é maravilhoso, como lá as ruas são feitas de ouro, de pedras, lá tem paz, tem alegria, lá não tem dor, não tem depressão, não tem pânico, não tem câncer, não tem morte. Você vai falar assim, mas eu quero viver mais um pouquinho aqui na terra, que tá tão bom. Por que você fala isso? Por que eu falo isso? Porque nós somos terra, nós temos afinidade, nós temos muita afinidade, nós gostamos muito, porque nós somos barro, nós somos pó. Só que dentro de nós, ela tem um espírito, tem alma, e ela é eterna. E todo momento ela quer ir para o Pai, ela quer ir para o céu, ela quer deixar essa nossa carne, ela quer deixar essa nossa morada. Enquanto nós vivemos aqui, nós vivemos dentro essa morada, essa casa de barro que desfaz assim. Por que eu estou te falando para você sobre a criação? Porque tudo que mora em cima da terra e debaixo do céu, ninguém criou a não ser Deus. Deus criou tudo. E o único que estava com ele era Jesus. Não tinha mais ninguém. O gato, o cachorro, o macaco, o sapo, tudo é criação de Deus. Se você não sabia, Lúcifer, ele era um anjo de luz. E foi Deus que criou ele também. Ou você acha que ele fez assim e ele existiu? Ou você acha que o diabo criou o próprio diabo? Não, lê a Bíblia, vai se informar. Para de escutar o que os outros falam, tenta ler você também. Quem criou Lúcifer, que antes ele era um anjo de luz, foi Deus. Ele se transformou num diabo. E o diabo, ele não constrói nada. Ele não tem esse poder de construir coisas. Bem pelo contrário, ele destrói as coisas. Por isso, quando você falar que o gato, que o cachorro, que o macaco é do diabo, tenha cuidado com essas palavras, porque você está falando contra a criação de Deus. Você pode não gostar, eu posso até falar isso, eu não quero ter. Por exemplo, eu não quero ter um papagaio na minha casa, por mais que eu acho lindo, eu não quero ter. Porque um papagaio não é do meu interesse, eu não quero ter uma calopsita, mas meus amigos gostam e tem. Tem pessoas que têm até cobra. Não foi o diabo que construiu a cobra, porque ele não constrói nada, ele destrói.
Essa semana eu ouvi falar que o diabo fez o gato e ele não fez. Aprenda a ler a Bíblia, porque pelo menos você lendo a Bíblia, você não vai falar coisas que não é certas. Muitas das vezes, a gente às vezes erra, eu erro, você erra, todos nós erramos por falta de ler essa Bíblia. Eu nem teria condições de fazer um vídeo essa semana. Desde outubro de 2018, eu conheci o que é depressão, síndrome do pânico. Gente, isso é doença, isso é enfermidade. E às vezes a gente passa por isso. Eu estou enfrentando, faço tratamento, mas às vezes ainda tenho umas crises. E no momento das crises, a gente sofre muito, porque você, na sua mente, ela fica um borrão, você não consegue ouvir, você não consegue enxergar, você não consegue. As pessoas podem falar o que elas quiserem, você não consegue assimilar o que você está ouvindo. Gente, isso não é diabo, tá? Isso não é demônio, não é possessão demônia, como diz o irmão que atendeu. Se você não sabe o que é, aprenda. Isso é pânico. Pânico é medo, é um pavor que você sente que você não consegue. Depois que passa a crise, você consegue administrar aquilo lá. Mas quando você está passando para a crise, você não tem. E ela vai para o físico. E às vezes você sofre e você não é compreendido. As pessoas que deveriam mais te ajudar, às vezes não entendem, porque elas não passaram por isso. Queira Deus que nunca venha passar. As pessoas que mais poderiam te ajudar nesse momento, às vezes elas não conseguem te ajudar. Eu não conseguiria ajudar, porque eu não entenderia se eu nunca tivesse passado por isso. Hoje eu sei, eu tenho muito respeito. Se você tem depressão, você tem pânico, procura médico, procura ajuda. As pessoas, tem médicos bons para te ajudar, tem remédios e a gente pode vencer isso. Só que isso só acontece aqui nessa terra, nesse lugar que a gente gosta tanto de viver. Lá na eternidade não entra nada, não entra enfermidade, não entra tribulação, não entra pânico, não entra depressão, não entra câncer, não tem como você expulsar a depressão, como você não tem como expulsar a diabetes, o câncer. Você pode orar e pedir para que Deus te cure disso, mas expulsar não tem como. Se você nunca viu uma pessoa endemoniada, eu já vi. Talvez você vai se surpreender como que é. E é um desabafo, gente. Esse vídeo é quase um desabafo, tá? A gente tem que ter mais cuidado com as nossas palavras. Eu tenho que ter mais cuidado com as minhas palavras. Eu também errei essa semana. Errei feio. E para a pessoa que eu errei feio, eu fui conversar com ela. Eu fico por aqui. Um beijo e fica com Deus.